antropopatismo. Mais uma vez, é uma palavra grega. Na verdade, é a junção de duas palavras, duas. Antropo, você deve já estar lembrado ou lembrada na aula anterior, é a mesma introdução, né? Antropomorfismo, na aula anterior. Homem, antropopatismo. Se arriscaria dizer o que é? Aqui seria o patos, né? O antropo-homem, patos, quer dizer o quê? Paixão. Paixão que para nós vai se resultar nessa palavra aqui. Botar no plural, né? Porque figura está no plural, vamos botar aqui no plural. Então, o antropopatismo é a junção de duas palavras gregas, também no plural, que quer dizer a primeira homem, a segunda paixão ou sentimento. Então, a conclusão é sentimentos, tá vendo? Humanos, que é atribuído a Deus. É quando o escritor atribui, para falar de Deus, atribui a ele sentimentos do homem, sentimentos humanos. No antropomorfismo, eram características, né, físicas do homem, né, olho, cabelo, mão, né? Mas aqui é o sentimento. Então, todas as vezes que Deus vai falar com o homem, ele, para que o homem entenda a sua linguagem, ele desce ao nível do homem, vamos dizer assim, né? Ele desce ao nível do homem e ele vai aí falar na linguagem que o homem vai entender. Então, nesse aspecto, Deus vai tomar para si sentimentos humanos, para quando for falar com os homens, ele utiliza desse sentimento para que o homem que vive o sentimento possa compreender a sua mensagem. E aí Deus acaba sendo compreendido porque ele utiliza os sentimentos humanos para falar com os humanos. Então, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Então, sentimentos humanos atribuído para Deus. Sentimentos humanos atribuídos para Deus. Então, na aula anterior, mostramos as características humanas que os escritores, né, Moisés, o salmista ou o próprio Deus se utilizou características humanas para falar com os homens. Só que nesse caso aqui, Deus vai utilizar sentimentos humanos para falar com os homens. Então, em primeiro lugar, vamos dizer aqui, angústia. Angústia. Indignação. Indignação ou ira, né? Acho que é isso.
satisfeito. Ira. Também amor. Deixa eu ver outro. Aborrecimento. Aborrecimento. E terceiro, 1, 2, 3, 4. E quinto lugar é o mais polêmico. Arrependimento. Porque a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Será que Deus foi pego de surpresa? Será que é uma contradição das Escrituras? Negativo, você vai entender o significado desse arrependimento quando é atribuído a Deus. Então vamos ver, né? Vamos ver esse recurso linguístico, né? Ou essas figuras teológicas de linguagem que os escritores utilizam para falar a respeito de Deus, ou até o próprio Deus, quando pega esses sentimentos e usa desses sentimentos para que o homem seja assim compreendido com a sua mensagem. Juízes 10, 16. E tiraram os deuses alheio do meio de si e serviram ao Senhor. Então se indignou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Então perceba que o escritor aqui está utilizando um sentimento humano, angústia. É isso mesmo? Então se angustiou. Angústia. Está vendo? Sentimento humano atribuído a Deus. Angústia. Então se angustiou. Vamos ver outro texto. Deuteronômio 1, verso de número 37. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Deus ficou indignado. Entende? Então, Deus está sendo aí apresentado, possuindo, né, sentimentos humanos, para transmitir que ele não estava gostando da coisa, que ele não estava satisfeito. Então Moisés usa essa palavra. Não, o Senhor ficou indignado. Porque assim o povo sabe o que é indignação. Quando ficamos indignados, né? Então, quando as pessoas começaram a ouvir Moisés dizer assim: não, Deus ficou indignado, então a pessoa já entendeu. Rapaz, Deus não está gostando. Deus não está legal. Deus está chateado com a gente. Vocês estão percebendo a importância desse recurso linguístico? Então Deus utiliza-se de sentimentos humanos para se fazer compreendido. Então quando os homens começam a perceber, né, como foi no livro de Juízes, que o Senhor ficou angustiado, se ele dissesse algo dentro da linguagem dele, não iríamos compreender, não iríamos entendê-lo. Agora quando Deus diz assim: eu estou angustiado, sim, eu sei o que é angústia, porque eu me angustio. Então começa a compreender: Deus está triste, Deus não está satisfeito, Deus não está se agradando. Então quando Deus ou o escritor utiliza desse recurso linguístico, né, figurativo de linguagem teológica, ele começa a fazer com que o seu leitor, né, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, compreendessem o que Deus estava querendo dizer para eles. E como é que Deus fazia isso? Pegava o sentimento dos homens e revelava esse sentimento para que os homens pudessem assim entender
quando ele estava bem, quando ele não estava bem, quando ele estava feliz, quando ele estava feliz, quando ele estava aprovando ou quando ele estava desprovando. Então é importante você, aluna, compreender esse tipo de linguagem figurativa dentro da teologia, né? Antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Eu nem botei nem as referências aqui, né? Angústia é Juízes, JZ 10:16, indignação, Deuteronômio 1:37, né? E agora vamos mais uma vez Deus aí sendo apresentado aí esse sentimento humano a ele, né? Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Toda honra, toda glória seja para o nosso Deus. Com amor eterno te amei. Então Deus deles, eu fico imaginando, no lugar de Deus, se eu for falar com eles, eles não vão compreender. Então vou ter que usar um sentimento deles, um sentimento, sabe, algo que eles possam compreender. Eu já sei. Diga a Jeremias: com amor eterno amei, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atrai. Veja que extraordinário é compreendermos esses detalhes das Sagradas Escrituras. Então aqui temos Jeremias, JR 31:3. 31:3. Amor. Vamos seguir para a aula não ficar muito grande. Acho que vocês já entenderam. Sim ou não? Acredito que sim. Sentimentos humanos que é atribuído a Deus. Já falamos de angústia, indignação, né? Amor. Vamos agora a aborrecimento. Salmos 5:5. Salmos 5:5. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Então falamos do amor, agora ele está falando aqui do aborrecimento. Logo, quem ouviu dizer que Deus está aborrecido, compreendeu a mensagem. Deus não está gostando, não. Deus está chateado, está se irando com esse negócio. Vamos parar. A ideia é essa, né, da figura teológica de linguagem. O antropopatismo. Então Deus tem o sentimento do homem, ou o escritor utiliza de atributos, de sentimentos do homem para se referir a Deus, a fim de que aquelas pessoas que estavam ali recebendo a palavra, a mensagem, compreendessem. E para concluir, Jonas. Aqui foi o quê? Salmos 5:5. Então, Salmos 5:5. O último lugar, Jonas 3:10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. E aqui, como eu falei para vocês, esse talvez seja aí
uma das questões que as pessoas mais comentam sobre o arrependimento de Deus. Se Deus, ele conhece tudo e todas as coisas, Deus não pode ser pego de surpresa. Então, de maneira antecipada, obviamente que a presciência faz parte dos seus atributos. Então, Deus já tinha previsto. Então, como é que ele vai se arrepender? Está tendo alguma contradição? Não. É o mesmo critério que os escritores utilizam para falar de angústia, ira, choro, lágrima. Por exemplo, Jeremias fala da lágrima de Deus, do choro de Deus. Deus é espírito. Lembrem disso. Então, a questão do arrependimento aqui é que não havia uma palavra, para descrever o que estava acontecendo. Então o escritor, ele vai utilizar de um sentimento humano e vai atribuir sentimento a Deus. Qual é a palavra que mais se aproxima dessa atitude que o Senhor está tomando? A paz. Então, o Senhor se arrependeu. Ou seja, esse arrependimento de Deus está associado, está vendo aqui, a uma atitude humana. Então Deus disse: Jonas, o pecado daquele povo subiu até mim, eu vou destruir aquela cidade. Vai lá e prega o arrependimento para ela. Se não se arrependerem, eu destruirei todo mundo. Todo mundo será morto, toda a cidade. Não importa a faixa etária de idade. Vai morrer todo mundo, porque o pecado daquele povo já não desce mais. Não vai. Jonas vai e prega. E o povo, toda a cidade se arrependeu. Então, Deus destruiria a cidade por causa do pecado do povo. Mas o povo se humilhou de tal maneira que até os animais jejuaram. Até as crianças de peito jejuaram. Aquilo chamou a atenção de Deus. E Deus disse: não vou destruir mais esse povo, não. Por causa da humilhação deles. Por causa do arrependimento do coração deles. Então esse arrependimento está condicionado aqui, ou melhor, associado à decisão deles, do homem. Qual a decisão? Ó Senhor, nós pecamos. Nós não vamos fazer mais o que estávamos fazendo. Abriram um jejum coletivo, toda a cidade, até os animais jejuaram. Se arrependeram dos pecados. Choraram amargamente porque viram o seu estado e receberam a mensagem de juízo. E como todos se arrependeram, então Deus disse: não vou destruir mais esse povo. Aí o escritor utiliza a palavra arrependimento, mas não significa dizer que esse arrependimento é um arrependimento pleno, como se Deus fosse falho, como se Deus não soubesse o que iria acontecer, como se Deus literalmente tivesse esse arrependimento como o homem tem, né, de frustração, de decepção. Não é isso que a Bíblia está dizendo, e não é essa a aplicação. Trata-se de um recurso, né, de um recurso linguístico ou uma figura de linguagem que nós chamamos aqui de antropopatismo, duas palavras gregas, que significa dizer que são sentimentos, tá vendo, do homem que é atribuído a Deus, para que os homens pudessem assim compreendê-lo, tá bom? Então, essa é a palavra arrependimento, e a aplicação dessa palavra é essa que eu acabei de dizer para vocês. Aqui é Jonas 3 quanto? 3:10. Mas você pode pegar Gênesis 6:10. E arrependeu o Senhor de ter criado o homem. Não tem aquele texto? Gênesis 6:10.
É 6. É 6:6. Não é 10, não. 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então percebam que esses dois textos, os escritores estão atribuindo esse sentimento de arrependimento a Deus. Não existe uma outra palavra para eles, vamos dizer assim, demonstrar o que Deus, o que Deus queria transmitir para eles, Então ele utiliza desse recurso linguístico, arrependimento. Mais uma vez digo, esse arrependimento não significa que Deus está frustrado, Deus está triste porque o seu plano não deu certo. Não tem nada a ver disso. Deus já previu muito antes que tudo isso ia acontecer. Deus tem um controle da história. Deus não é pego de surpresa. Então, entendeu? Então, Deus achou graça em Noé e mandou Noé construir a arca, mandou Noé pregar. Se o povo se arrependesse como aquela cidade de Nínive se arrependeu, Deus não mandaria o dilúvio. Mas eles não se arrependeram. Eles não quiseram ouvir a Deus. Eles viviam na prática do pecado. Lembra da dispensação da consciência que terminou no dilúvio? Pois bem, não se achou arrependimento no coração deles. Tá certo? Então essa é a palavra aí. Arrependimento dentro desse aspecto, Um recurso que o escritor utiliza aí para atribuir a Deus sentimentos humanos, para que a gente possa ter a compreensão da situação e poder acessar, ou receber a mensagem. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima aula.